CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades do Google? Exatamente. Conta corrente? Exatamente. Virou banco? Na verdade, quase. Na verdade, os serviços financeiros são a nova fronteira da internet, né? Depois que os grandes sites querem saber o que você gosta, onde você vai, o que você faz, agora os grandes querem saber também onde você gasta o seu dinheiro. E o Google não é o primeiro, viu, Fernanda? Na verdade, o Google está sendo o terceiro dessa linha de lançamento de serviços de fintechs, né? Ou seja, como se fosse uma empresa de tecnologia na parte de serviços financeiros. O Facebook anunciou nessa semana um serviço de pagamentos associado à plataforma que vai integrar, você vai poder fazer pagamentos, transferências de dinheiro via WhatsApp, via Facebook e via Instagram. Então já lançou, o Facebook tinha lançado esse serviço. A Apple, há mais tempo, foi a primeira, lançou um serviço chamado Apple Pay e Apple Card, que você também tinha uma forma de pagamento via uma conta corrente com a Apple, exatamente com o serviço da Apple também. E agora o Google resolveu entrar também nessa linha de serviços financeiros e vai oferecer, pelo menos esse é o que foi comunicado essa semana, um serviço de conta corrente, né, e serviço de operações financeiras a partir de 2020, né, nessa situação. Né, na verdade, não é o primeiro movimento do Google. O Google já tinha lançado antes uma carteira chamada Google Wallet, que fazia também uma parte de pagamentos também nessa situação, usando tecnologia de NFC. Aquela que você só aproxima o celular da maquininha de pagamento e ele já faz a autenticação daquela compra, né, daquela venda. Ele leu o que é o código de barras? Ele leu o NFC, uma comunicação Wi-Fi não, desculpa, uma comunicação sem fio, né, entre o celular e a carteira do Google Wallet que estava no celular e o sistema de pagamento. Então, você já fazia o débito automático usando isso. E agora, parece que o Google vai oferecer uma extensão do Google Wallet fazendo também a parte de conta corrente também, né? Nesse caso, o serviço vai se chamar, pelo que a gente tem informações, se chama de Cash, né, o nome do serviço, e o Citibank vai administrar por trás, né, vai administrar esse serviço para o Google em relação a isso, né? Então, ou seja, são três grandes players do mercado, Facebook, Apple e agora o Google, que estão realmente entrando nessa linha de oferecer serviços financeiros. Acho que eles viram que isso é um grande filão de mercado também, né, e aí eles vão fazer essa questão. É interessante que o Google afirma que não vai usar esses dados para fins publicitários, quer dizer, não vai usar os dados que você vai fazer na parte de venda e de compra, né, usando esse serviço de pagamento para fins publicitários. Basta você acreditar, né, que eles realmente não vão usar isso para essa situação. Não falaram em taxa, se o serviço vai ser pago, se vai ser gratuito, então provavelmente ele vai ser uma conta gratuita, porque isso vai incentivar que as pessoas mudem de suas contas de banco para cá. Por enquanto, o serviço está previsto de lançamento só, no caso, nos Estados Unidos, mas brevemente isso vai estar, com certeza, em outros locais pelo mundo, né, nessa situação, né? Bom, então a gente vai esperar agora, né? Você já tem aí o lançamento da Apple, Apple Pay, Apple Card. O Facebook lançou um serviço dele, que inclusive é diferente, não está ligado com aquela criptomoeda que o Facebook ia lançar, que acabou, a Libra, né? Que acabou dando meio que para trás, porque muitos parceiros saíram do negócio. Então, mas de qualquer forma, é um serviço financeiro também que o Facebook agora vai lançar, que não está ligado diretamente à criptomoeda dele. E agora o Google também vai entrar nessa linha. Então, temos grandes e fortes concorrentes, né, com outros players até locais aqui no Brasil que oferecem esse serviço também de pagamento via aplicativo. Vamos ver como é que esse mercado agora vai se movimentar, mas certamente os grandes, né, enxergaram isso como um grande nicho de mercado, um nicho de negócio também. E tem a credibilidade de ser uma marca forte. Exatamente. Né? Essa é uma questão interessante porque, se você observar, eles têm um ponto forte que é os milhões de usuários que já são usuários do Facebook, do Google ou da Apple. Mas, de outro lado, isso também traz para eles uma grande responsabilidade, porque caso o serviço tenha algum problema, imagina um vazamento de dados financeiros com milhões, né, de usuários, é muito mais grave e pode enterrar uma marca. Né? Pode enterrar uma marca completamente. Então, de um lado, eles têm a vantagem de ter essa quantidade grande de usuários, mas, de outro lado, eles têm
uma enorme responsabilidade, que talvez seja se você pensar no Facebook, por exemplo, nenhum banco, acredito que tem o número de correntistas que o Facebook tem, né? Então, ou seja, é uma enorme responsabilidade nesse caso, né? Nessa situação. Bom, temos outros destaques. Temos destaques. Bom, O YouTube vai banir usuários que bloqueiam anúncios. Exatamente. Meu Deus. Né? Por quê? O YouTube acabou de fazer uma mudança nos seus termos de uso, e lá nos termos de uso estão dizendo que agora eles têm a liberdade, eles podem tomar ação de que o usuário, se ele está usando aqueles bloqueadores de anúncios, aqueles plugins que você instala no seu navegador, e quando aparece iria aparecer uma propaganda, ela é bloqueada pelo plugin. Se o YouTube notar que você tem esse tipo de plugin instalado no seu navegador, é possível. Então ele disse que ele pode agora, a partir de agora, bloquear a conta daquele usuário, né? Porque ele, na verdade, como ele é monetizado pelos anúncios, se você não deixa exibir os anúncios, ele também bloqueia a sua conta em relação a isso. Então é uma mudança importante, né? Na política, né, nos termos de uso do YouTube. Vamos ver como é que isso vai se comportar com os usuários também, porque o uso de plugins, de bloqueio de anúncios, como o Adblock e outros, são muito comuns. Muitas pessoas usam isso aí porque até alguns anúncios são bem invasivos, né? Você está navegando, aparece aquele pop-up na sua frente da tela, então isso realmente é bem invasivo. E aí, se isso realmente for se tornar concreto, acho que muita gente vai ter problema com o YouTube nessa linha. Pois é, mas isso era já um avanço, né? De você não é obrigado a acompanhar a propaganda. Exatamente, e agora o YouTube resolveu, né, endurecer as regras contra quem usa esses bloqueadores de anúncios, né, nessa situação. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Se acho que a grita for muito grande, acaba que o YouTube pode voltar atrás nessa ação dele, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar, né, para isso. E a inteligência emocional? Artificial. Isso. Emocional. Mas é quase uma emoção. Ela consegue imitar a nossa voz. Impressionante. Tem um artigo, né, de pesquisadores das universidades dos Estados Unidos, né, que fizeram um sistema, né, na verdade, que ele consegue aprender a voz de uma pessoa com apenas uma gravação de 5 segundos da voz dela. Então, ou seja, você submete uma gravação de 5 segundos a essa aplicação, né, esse algoritmo, ele aprende como a voz funciona e depois ele consegue sintetizar textos com aquela voz. E assim, no link, eles colocam alguns exemplos de vozes que foram, né, segundo eles, foram o trecho que ele foi submetido ao algoritmo para aprender, e depois o texto que o algoritmo gerou a partir daqueles 5 segundos de voz. Isso é impressionante como é parecido, é praticamente igual, né, na verdade, as vozes. Então isso vem a aumentar, né, o problema das fake news e das deepfakes, que são aqueles vídeos onde você substitui o rosto de um ator de uma outra pessoa, né? E aí, se você, associado a isso, você tem também como forjar a voz da pessoa que você incluiu no texto, no rosto, na filmagem, isso vai ficar mais grave ainda. Então, ou seja, vai ficar mais difícil ainda de você identificar se aquele personagem, aquela pessoa que aparece no vídeo realmente é de verdade ou é uma pessoa forjada, que foi inserida no vídeo artificialmente. Ou seja, daqui para frente a gente vai ter grandes problemas com essa questão de deepfake e vozes que são sintetizadas também em relação a isso, né? Então, bem interessante. Temos outros destaques. O destaque foi o 5G. Na verdade, nem bem saiu o 5G, nem bem ele está aqui hoje já quase sendo implementado em outros países. No Brasil, provavelmente a gente até comentou um pouco na semana passada, vai atrasar um pouco mais. Mas o 5G já, algumas universidades já descobriram várias vulnerabilidades no 5G, né? Principalmente na parte de configuração. Isso, dependendo da configuração que as operadoras fizerem nas suas redes 5G, é possível que um atacante consiga descobrir a localização dos celulares sem autorização do usuário, conseguir mandar mensagens falsas, conseguir bloquear e até tirar do ar numa certa parte da rede do 5G. Então, são vulnerabilidades graves.
foram descobertas, foram comunicadas às operadoras. As operadoras agora vão se adequar para tentar evitar essas vulnerabilidades que foram descobertas no 5G. Então, veja que nem bem a tecnologia está ainda nascendo, está ali no forno. Né? E a gente já está atrasado. E a gente já está atrasado. A gente já comentou que o leilão não vai ser no primeiro semestre do ano que vem, vai ser no segundo semestre, ou seja, 5G no Brasil provavelmente só em 2021, 2020 praticamente sem chance de ter 5G aqui no Brasil de forma oficial. Tem até alguns testes, alguns operadores estão fazendo, mas de forma oficial, um produto lançado de prateleira, provavelmente 2021 apenas aqui no Brasil. Pô, vamos falar do podcast? E vamos falar, então vamos lá. Bom, a novidade que eu prometi lá pelo stories que eu fiz lá no Instagram, né, agora para os nossos ouvintes, agora a gente tem uma grande novidade legal para nossos ouvintes que acompanham a gente aqui no CBN Tecnologia, que agora o CBN Tecnologia vai estar também com um podcast. Já está. Já está, né? Como já está. Lá no Apple, né? Na Apple, no Spotify também. Então quem assistiu, quem ouviu aqui nossos comentários aqui da CBN Tecnologia, quiser ouvir novamente, ou está no carro, ou está em casa, ou num outro momento que não conseguiu acompanhar aqui, pode ir lá no Spotify, pode ir lá no Apple. Tem podcast disponível na Apple, tá? No podcast da Apple, da Google, do Spotify, da Anchor, do Deezer, do Breaker, do Overcast, do Rádio Public e do Pocket Casts. Então, todo mundo, qualquer um, você pode ir lá. Tem podcast, tem CBN Tecnologia. Boa, exatamente. Disponível. Então, essa é a novidade que eu tinha prometido lá no Stories, que está aí agora. Nós temos oficialmente lançado o podcast do CBN Tecnologia. Espero aí que todos possam acompanhar, ouvir novamente, alguma coisa que passou batido, pode ir lá e ouvir novamente o comentário. Isso aí. A diferença do podcast, gente, é que vocês podem criar os seus próprios arquivos, né? É a sua seleção, né, de conteúdos. A diferença do que está no ar, do que está no site, é que lá você pode fazer a sua própria rádio com conteúdos exclusivos do seu interesse. Isso. Se você tem uma preferência por tecnologia, você vai lá no Gilberto Sodré, seleciona os assuntos e aí durante a sua caminhada, durante a sua pedalada, ou até mesmo, né, durante o seu intervalo, você possa, então, ouvir aquele conteúdo que você precisa ter como... Isso. E se você gostou, você pode até compartilhar o podcast com seus amigos. Compartilhar lá. Gostei daquele comentário, vou lá e compartilhar com os meus amigos, que também vale a pena também. Isso aí, gente. CBN Vitória, também disponível em podcasts. Todas as formas de vocês conversarem, interagirem conosco. A gente está sempre atento e ampliando, né? Exatamente. A extensão do nosso DAI, 92,5, mas é smartphone, é aplicativo, é internet, é rede social e agora também é podcast. Exatamente, porque a gente faz os comentários para vocês e querem ouvir de vocês também as participações de vocês. Gilberto, até sexta. Até sexta-feira.